No verão de language not registered for generation. Na magnífica França, a seleção alemã, Die Mannschaft, entrou na Copa do Mundo como campeã europeia. Trouxeram para o torneio um elenco comparado a velhos generais experientes, testemunhas históricas que ergueram o troféu dourado em language not registered for generation, com disciplina de aço e um espírito de luta aguerrido, quintessenciais ao futebol alemão. Esperava-se que continuassem sua saga épica. Contudo, o futebol não se resume à glória. A amarga derrota por language not registered for generation, a language not registered for generation. Para a Croácia nas quartas de final não foi apenas uma derrota, marcou o colapso de um império, uma despedida melancólica da última geração de ouro do século XX. Mais de 2 décadas se passaram desde aquele verão na França. Onde estão agora aqueles heróis? O tempo imprimiu as marcas da experiência em suas vidas, guiando-os por caminhos de destino muito diferentes. Alguns se tornaram executivos poderosos, outros encontraram paz no campo, e alguns tiveram que enfrentar as águas turbulentas da vida. Vamos relembrar as trajetórias tumultuosas dos Language Not Registered for Generation rostos mais proeminentes daquele esquadrão tanque. Jürgen Klinsmann, posição atacante. Na seleção alemã de Language Not Registered for Generation, Jürgen Klinsmann não era apenas o capitão, mas a alma, a chama mais brilhante do ataque. Aos Language Not Registered for Generation Anos. Com seus longos cabelos loiros e passadas poderosas, Klinsmann era a personificação da garra. Marcou Language Not Registered for Generation Goals no torneio. Sempre o primeiro a motivar seus companheiros quando as dificuldades surgiam. As pessoas se lembram dele por seus cabeceios espetaculares, finalizações precisas de primeira e pela imagem comovente de suas lágrimas após a derrota para a Croácia. A atuação de Klinsmann naquele ano foi o final trágico de um grande nômade que deu tudo de si pela sua seleção. Após deixar a braçadeira de capitão e se aposentar dos gramados, a vida de Klinsmann deu uma guinada fascinante e revolucionária. Em vez de descansar, ele se mudou para os Estados Unidos, mergulhando na cultura aberta e moderna do país. Klinsmann retornou ao futebol como treinador, trazendo ideias inovadoras. Ele foi o arquiteto da revolução do futebol alemão, em Language Not Registered for Generation, transformando completamente a mentalidade defensiva ultrapassada em um estilo de jogo ofensivo e fluido. Sua carreira como técnico teve altos e baixos, desde momentos de glória com a Alemanha e a seleção americana, até passagens menos expressivas pelo Bayern de Munique, Hertha Berlin, mais recentemente, pela seleção sul-coreana. A vida pessoal de Klinsmann é tão rica quanto sua carreira. Ele é um homem de família, que vive tranquilamente na Califórnia, longe do ruído da mídia europeia. Klinsmann também é conhecido por seus muitos talentos, possuindo certificação como padeiro tradicional, a profissão de sua família, e licença de piloto de helicóptero. Liberdade, amor pela exploração e disposição para mudar são sua bússola na vida. O contraste entre um assassino de sangue frio no banco de reservas e um californiano alegre e de mente aberta na vida real é o charme único de Klinsmann. Hoje, aos Language Not Registered for Generation Anos, Jürgen Klinsmann ainda se dedica ao treinamento e aos comentários de futebol internacional. Embora seus cabelos estejam grisalhos e seu rosto mostre as marcas do tempo, seus olhos ainda brilham de paixão sempre que fala sobre o esporte mais popular do mundo, continuando a inspirar a geração mais jovem a ousar pensar, ousar fazer e ousar mudar. Oliver Bierhoff, posição atacante. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Oliver Bierhoff era um nome que inspirava medo em todas as defesas com sua suprema habilidade no jogo aéreo. Aos Language Not Registered for Generation Anos. Ele era um verdadeiro rei das cabeçadas, um centroavante clássico com a capacidade de escolher o posicionamento e finalizar com frieza. Com Language Not Registered for Generation Goals marcados, Bierhoff provou que seu gol de ouro na Euro Language Not Registered for Generation não foi um acaso. Ele jogava com uma calma e elegância que escondiam uma letalidade temível. Nos gramados da França, Bierhoff era como um cavalheiro em uma caçada. Sem fírulas, sem ostentação, mas implacavelmente eficaz, servindo como o sólido pilar do ataque da Die Mannschaft. Longe dos holofotes dos gramados, Oliver Bierhoff construiu uma carreira brilhante como treinador, possivelmente ainda mais bem-sucedida do que a de muitos de seus contemporâneos. Após se aposentar vestindo as cores do Chievo Verona, ele rapidamente utilizou sua formação acadêmica, é formado em economia, para ascender aos escalões superiores do futebol alemão.
por Language Not Registered for Generation Anos. Bierhoff atuou como diretor da seleção alemã, o cérebro por trás das operações, reestruturando o sistema de formação de jovens e construindo a moderna marca Die Mannschaft. O sucesso da conquista da Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation carregou a marca significativa de sua visão como treinador. No entanto, sua carreira também chegou ao fim após as sucessivas derrotas da seleção em torneios recentes, o que o levou a renunciar com pesar. Na vida real, Bierhoff é o modelo de um homem bem-sucedido e disciplinado. Raramente se envolve em escândalos, sempre apresentando a imagem polida de um empresário e não de um ex-jogador. Sua vida gira em torno do trabalho, da família e de projetos de desenvolvimento do futebol. A frieza, o cálculo e a precisão demonstrados em campo parecem ter se refletido em sua vida pessoal, transformando-o em um técnico perspicaz e decisivo. Hoje, após deixar a Federação Alemã de Futebol, Oliver Bierhoff, já como quase Language Not Registered for Generation Anos, desfruta de raros momentos de lazer com a família e se dedica a consultorias esportivas e projetos empresariais. Sua trajetória é a prova de que intelecto e futebol podem caminhar juntos para criar legados duradouros. Lothar Matthäus, posição varredor libero. Lothar Matthäus, na França. Language Not Registered for Generation Era. Um monumento vivo, uma lenda dando os últimos passos de uma magnífica carreira internacional. Aos Language Not Registered for Generation Anos, ele ainda era o último bastião da defesa, jogando como líbero, uma posição que elevou a uma forma de arte. Embora sua velocidade não fosse mais a mesma da juventude, a visão tática e a capacidade de leitura de jogo de Matthäus permaneciam de nível mundial. Ele era o líder espiritual, o recordista de jogos pela seleção e de participações em Copas do Mundo. A imagem de Matthäus comandando a defesa e lançando bolas longas precisas tornou-se um símbolo de resistência e classe atemporais. Após esse torneio, Matthäus continuou jogando em alto nível por mais alguns anos antes de se mudar para o ZUA para passar seus últimos anos de carreira e pendurar as chuteiras oficialmente. Sua trajetória nos bastidores, depois disso, foi caótica e peculiar. Ele tentou a sorte como treinador no Rapid Viena, Partizan Belgrado, na seleção húngara e na seleção da Bulgária, mas não obteve o mesmo sucesso estrondoso que alcançou como jogador. Em vez disso, Matthäus se tornou um dos comentaristas de futebol mais caros e francos da Alemanha. Ele nunca hesita em expressar opiniões controversas, às vezes causando polêmica, mas é sempre respeitado por sua profunda expertise. A vida privada de Matthäus tem sido tema de muita atenção nos tabloides, com 5 casamentos e inúmeros romances. Parece que o desejo de conquistar e o enorme ego em campo também se refletiram em sua turbulenta vida amorosa. Apesar de sua vida pessoal um tanto conturbada, ninguém pode negar o amor ardente pelo futebol que esse homem nutre. Hoje, aos 60 e poucos anos, Lothar Matthäus ainda aparece regularmente em grandes canais de TV como comentarista. Ele é um embaixador global da Bundesliga, viajando pelo mundo para promover o futebol alemão. Sua trajetória é a história de um gênio que se recusa a envelhecer, um homem que vive cada momento intensamente, com sua própria aura. Andreas Köpke, posição goleiro. No gol da Alemanha em Language Not Registered for Generation estava Andreas Köpke, o herói da Euro Language Not Registered for Generation. Aos Language Not Registered for Generation Anos, Köpke transmitia absoluta tranquilidade graças à sua calma e reflexos extraordinários. Ele não era um goleiro exibicionista que gritava o tempo todo, conquistava os espectadores com segurança e posicionamento preciso. Embora tenha tido que buscar a bola no fundo da rede 3 vezes naquela fatídica partida das quartas de final, ninguém culpou Köpke, pois antes disso, ele havia apresentado atuações excelentes, mantendo o gol intacto e protegendo os resultados da equipe. Köpke era um pilar silencioso, o guardião mais confiável durante a fase de transição do futebol alemão. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, Köpke anunciou sua aposentadoria da seleção alemã, cedendo o protagonismo a Oliver Kahn. Ele continuou jogando pelo Olympique de Marselha e depois retornou ao Nuremberg, antes de se aposentar definitivamente em Language Not Registered for Generation. Ao contrário do alarde em torno de muitos companheiros de equipe, Köpke escolheu um caminho de contribuição silenciosa, porém extremamente importante. Tornar-se o treinador de goleiros da seleção alemã por Language Not Registered for Generation Anos. Language Not Registered for Generation, Language Not Registered for Generation.
Sob seu comando, a Alemanha revelou gerações excepcionais de goleiros, como Jens Lehmann, Manuel Neuer e Marc-André ter Stegen. Ele foi o responsável pela estabilidade no gol da Die Mannschaft em diversas Copas do Mundo e Eurocopas. A vida cotidiana de Andreas Köpke é muito simples e reservada. Ele é um homem de família, sempre apoiando a carreira do filho, Pascal Köpke, que também seguiu o caminho do futebol profissional. A calma e a modéstia em campo são um verdadeiro reflexo do homem na vida real. Um professor dedicado, desinteressado em fama pessoal, focado apenas em elevar os outros. Hoje, após deixar a comissão técnica da seleção alemã com Hansi Flick, Andreas Köpke desfruta de uma aposentadoria tranquila. No entanto, seu conhecimento e experiência permanecem um tesouro precioso e ele ainda participa ocasionalmente de eventos de futebol como uma lenda respeitada da posição de goleiro. Jürgen Kohler, posição, defesa central. Jürgen Kohler, carinhosamente apelidado de Fußballgott, Deus do futebol, pelos torcedores, foi o pilar da defesa alemã em Language Not Registered for Generation. As Language Not Registered for Generation Anos. Kohler ainda mantinha seu estilo aguerrido e agressivo, além da capacidade de marcação individual como uma sombra que o consagrou. Ele era o terror de todos os atacantes devido à sua tenacidade e astúcia. No entanto, sua última Copa do Mundo terminou de forma incompleta. Nos minutos em que jogou, deu tudo de si, mas a idade e as mudanças no futebol moderno fizeram com que seu estilo, baseado na força física, tivesse dificuldades contra adversários ágeis. Após se aposentar vestindo as cores do Borussia Dortmund, onde se tornou uma lenda do clube, Kohler tentou a sorte como treinador. No entanto, esse caminho foi bastante árduo. Ele comandou a seleção alemã Sub-Language Not Registered for Generation, atuou como diretor esportivo do Bayer Leverkusen e treinou equipes de divisões inferiores. Um grave problema de saúde relacionado ao coração o obrigou a interromper o trabalho para tratamento, mas com a bravura de um guerreiro, ele o superou. Kohler também é muito ativo em atividades beneficentes, especialmente em fundações que apoiam crianças com doenças cardíacas, algo que surgiu de sua própria experiência. Uma carreira como treinador que não foi particularmente brilhante não diminuiu o grande legado que ele deixou. Na vida real, ao contrário da aparência robusta e do estilo de jogo de ferro em campo, Kohler é um homem afetuoso, divertido e extremamente humilde. Ele valoriza cada momento com sua família e sempre mantém um bom relacionamento com seus antigos companheiros de equipe. Hoje, Jürgen Kohler atua como treinador da equipe juvenil do Viktoria Köln ou participa dos treinos das categorias de base, aos quais Language Not Registered for Generation Anos. Ele ainda mantém viva a chama do entusiasmo, transmitindo sua experiência defensiva de alto nível para a nova geração, um testemunho de seu amor puro e altruísta pelo futebol. Thomas Hässler, posição, meio-campista. Thomas Hässler, o talentoso jogador de baixa estatura apelidado de Ick, era o maestro do futebol alemão em Language Not Registered for Generation. Apesar de ter apenas Language Not Registered for Generation M de altura, em campo ele era um gigante da técnica. Dribbles deslumbrantes. A capacidade de manter a bola colada aos pés e, principalmente, cobranças de falta letais eram as armas poderosas de Hässler. As Language Not Registered for Generation Anos. Embora sua resistência física já não fosse a mesma, sempre que a bola chegava aos pés de Hässler, ainda se podia ver a rara suavidade e criatividade em um coletivo envelhecido e rígido. Ele era o toque artístico na imagem musculosa da seleção alemã daquela época. Após o torneio, Hässler passou por vários clubes, como o Dortmund e o Language Not Registered for Generation Munich, e encerrou sua carreira na Áustria. A vida de Ick nos bastidores foi mais triste do que feliz. Ele lutou para encontrar uma posição como técnico de alto nível, geralmente comandando apenas equipes de divisões inferiores ou trabalhando como auxiliar. Notavelmente, sua vida pessoal chegou a enfrentar uma crise financeira e um casamento fracassado. Houve momentos em que os fãs ficaram com o coração partido ao ver o campeão mundial tendo que participar de reality shows como Jungle King para ganhar a vida e manter seu nome em evidência. No entanto, a força de vontade de um pequeno jogador que um dia conquistou o mundo o ajudou a se reerguer. Hässler nunca desistiu do futebol. Ele aceitou recomeçar em times amadores, encontrando alegria em treinar jogadores desconhecidos. O contraste entre uma estrela brilhante em campo e um homem lutando na vida real torna sua história ainda mais comovente. Hoje, Thomas Hässler ainda treina diligentemente em divisões inferiores de Berlim.
Embora não esteja mais sob os holofotes, seu sorriso gentil e seu amor pela bola permanecem intactos. Uma afirmação do valor da paixão inabalável. Andreas Müller. Posição, meio-campista. Andreas Müller, um dos talentos mais naturalmente dotados e controversos da história do futebol alemão. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, aos Language Not Registered for Generation Anos, Müller desempenhou o papel de principal criador de jogadas, a ligação entre o meio-campo e o ataque. Com técnica apurada, velocidade e chutes de longa distância precisos, ele era uma ameaça constante. No entanto, uma personalidade um tanto arrogante. Reclamações frequentes e simulações no passado fizeram com que ele fosse sempre visto com rigor pela mídia. Mesmo assim, ninguém podia negar a classe de Müller, um clássico camisa Language Not Registered for Generation que carregava orgulho e talento excepcional. A carreira de Müller continuou a surpreender com uma transferência impensável do Dortmund para o arquirrival Schalke. Language Not Registered for Generation, onde continuou a brilhar e a conquistar a Copa da Alemanha. Após se aposentar, Müller experimentou diversas funções: treinador, diretor esportivo e comentarista. Trabalhou como auxiliar técnico da seleção húngara e, posteriormente, como diretor da Academia de Jovens do Eintracht Frankfurt. O caminho de Müller após pendurar as chuteiras foi bastante árduo. Ele teve que trabalhar duro para dissipar preconceitos sobre sua personalidade e provar sua competência como treinador. Em sua vida privada, Müller é bastante reservado após o alvoroço da juventude. Ele se concentra no trabalho profissional e passa tempo com a família. A arrogância do passado foi substituída pela calma e maturidade de um homem experiente. Ele entende claramente o preço da fama e da pressão pública. Hoje, Andreas Müller permanece ligado ao futebol, ocupando cargos de gestão técnica em clubes alemães. Ele é a prova de que o verdadeiro talento sempre encontrará seu lugar, não importa o quão acidentado seja o caminho. Dietmar Hamann, posição, meio-campista. Como um dos jogadores mais jovens da seleção alemã em Language Not Registered for Generation, Dietmar Hamann, Language Not Registered for Generation Anos, era visto como o futuro da Die Mannschaft. Com um jogo inteligente, um chute potente de longa distância e uma compostura incrível, Hamann trouxe um novo fôlego a um meio-campo envelhecido. Embora ainda não fosse um pilar insubstituível naquele torneio, seus minutos em campo sinalizaram o nascimento de um volante defensivo de classe mundial. Hamann representava a transição, a ponte entre a velha e a nova geração. Após a Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, a carreira de Hamann floresceu brilhantemente quando ele se mudou para a Inglaterra para jogar no Newcastle e, mais tarde, se tornou uma lenda do Liverpool. Seu auge foi a noite mágica em Istambul. Language Not Registered for Generation, quando entrou como substituto e ajudou o Liverpool a virar o jogo e conquistar a Liga dos Campeões. Apesar de um dedo do pé quebrado, Hamann era carinhosamente chamado de Didi e Kaiser pelos ingleses. Após se aposentar, ele enfrentou alguns problemas pessoais sérios, incluindo um vício em jogos de azar, que ele corajosamente tornou público em sua autobiografia. A jornada de reabilitação e busca por equilíbrio na vida de Hamann é uma história repleta de resiliência. Hoje, Dietmar Hamann é um dos comentaristas de futebol mais respeitados e perspicazes da Sky Alemanha e de canais de TV britânicos. Ele é famoso por suas análises francas, sem poupar ninguém, e por ocasionalmente causar polêmicas na mídia. Sua vida atual é uma mistura de trabalho intenso na mídia e paixão por outros esportes, como o cricket. Hamann superou as sombras de erros pessoais para se tornar um homem corajoso, usando sua própria história para alertar e inspirar outras pessoas. Christian Ziege, posição, defensor/médio esquerdo. Christian Ziege chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation aos Language Not Registered for Generation Anos, como um dos melhores laterais esquerdos ofensivos da Europa na época. Com um pé esquerdo extremamente obediente e cruzamentos precisos, Ziege era uma ameaça constante na lateral esquerda. Embora não tenha sido o titular absoluto naquele torneio como esperado, devido a lesões e a concorrência por posição, sempre que entrava em campo, Ziege deixava sua marca. Sua imagem ficou posteriormente associada ao excêntrico penteado moicano na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation. Mas em Language Not Registered for Generation, ele ainda era um jovem com uma aparência mais tranquila. A carreira de Ziege em clubes foi incrivelmente brilhante, tendo vestido a camisa de grandes times como Bayern de Munique, Milan, Liverpool e Tottenham.
No entanto, lesões persistentes o privaram de muitas oportunidades de brilhar e o forçaram a se aposentar mais cedo do que o esperado. Recusando-se a se render ao destino, Zidane se dedicou à carreira de treinador. Ele treinou equipes juvenis alemãs e passou por diversos clubes menores na Alemanha, Espanha e Áustria. Embora não tenha alcançado grande sucesso como técnico, sua persistência é admirável. A vida de Ziyech após o futebol tem sido bastante tranquila. Ele aprecia uma vida simples, longe da agitação do dia a dia. A maior tragédia o atingiu quando sua amada esposa faleceu após uma grave doença, alguns anos atrás. Essa imensa perda o tornou mais reservado, mas também mais forte para ser um pilar para seus filhos. Hoje, Christian Zidane continua trabalhando no meio do futebol, geralmente como treinador ou diretor esportivo de times de divisões inferiores. Sua história é um exemplo de resiliência diante da dor física e mental. Jens Jeremies, posição meio-campista. Jens Jeremies, o meio-campista de Language Not Registered for Generation Anos, com cabelos longos e um estilo de jogo incendiário, foi uma descoberta interessante para a Alemanha. Ele era o tipo de jogador trabalhador, destemido em choques e sempre lutando com Language Not Registered for Generation % de empenho. Na Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation, na França, Jeremies recebeu a responsabilidade de dar mais solidez ao meio-campo. Seu estilo de jogo dinâmico e destemido era exatamente o que os alemães sempre valorizaram. Ele era a personificação do espírito de nunca desistir, pronto para se sacrificar pelo coletivo. O auge e também a tragédia de Jeremies estão ligados ao Bayern de Munique. Ele foi peça fundamental na conquista da Liga dos Campeões de Language Not Registered for Generation. No entanto, para alcançar essa glória, pagou um preço muito alto. Jogou a semifinal com o joelho gravemente lesionado. Essa decisão ajudou a equipe a vencer, mas fez com que sua carreira definhasse precocemente devido a lesões crônicas. Jeremies teve que se aposentar com pouco mais de Language Not Registered for Generation Anos, deixando os torcedores com muita tristeza pela perda de um guerreiro tão corajoso. Ao deixar os gramados, Jeremies escolheu uma vida completamente longe dos holofotes. Fundou uma empresa de gestão de jogadores e consultoria financeira, usando suas dolorosas experiências para ajudar jovens atletas a evitar erros. Vive uma vida reservada, dedicando-se a hobbies refinados e à família. Seu sacrifício de anos atrás é reconhecido mundialmente, mas para Jeremies foi simplesmente uma questão de responsabilidade. Hoje, Jens Jeremies é um empresário de sucesso e um agente consciencioso. Ainda acompanha o futebol, mas com a mentalidade de um observador sereno, satisfeito com o que conquistou e com o que trabalhou. Christian Wurns, posição, zagueiro central. Christian Wurns, de Language Not Registered for Generation Anos, chegou à Copa do Mundo de Language Not Registered for Generation como um futuro pilar da defesa alemã. Jogou com solidez, força e disciplina durante toda a fase de grupos. No entanto, o destino lhe pregou uma peça e o colocou no centro de uma tragédia. O cartão vermelho direto aos Language Not Registered for Generation minutos das quartas de final contra a Croácia, após uma falta em Davor Schuker, mudou tudo. A Alemanha desmoronou depois de ficar com um jogador a menos, e Wurns se tornou o vilão aos olhos do público na época. Foi a maior cicatriz de sua carreira internacional. Um momento traumático que levou muitos anos para superar. Superando o choque, Wurns retornou ao seu clube e provou seu valor. Tornou-se uma lenda do Borussia Dortmund, um capitão exemplar e um pilar insubstituível por muitos anos, conquistando a Bundesliga em Language Not Registered for Generation. Uma brilhante carreira no clube amenizou em parte a dor de Language Not Registered for Generation. Após pendurar as chuteiras, Wurns dedicou-se ao treinamento, com foco no futebol de base. Ele comandou as equipes sub-language not registered for generation do Bochum, do Dortmund e as seleções alemãs de base. Na vida real, Wurns é um homem quieto, sério e extremamente íntegro. Raramente fala do passado, sempre olhando para frente. A maneira como se reergueu após um erro para construir uma carreira sólida é uma lição valiosa para seus jovens alunos. Hoje, Christian Wurns continua atuando com dedicação nos campos de treinamento como treinador de jovens. Ele usa sua própria experiência dolorosa para ensinar aos jovens jogadores sobre foco, coragem e como lidar com o fracasso. Para ele, o futebol é a maior escola da vida. Jörg Heinrich, posição, defensor/extremo.
Jörg Heinrich era o pulmão da seleção alemã em Language Not Registered for Generation. As Language Not Registered for Generation Anos. Foi titular em todas as Language Not Registered for Generation partidas, atuando incansavelmente pela lateral. Oriundo da Alemanha Oriental, Heinrich possuía muita resistência, excelente velocidade e uma versatilidade incrível. Não era o jogador mais brilhante, mas sim o mais dedicado, sempre cumprindo com excelência as tarefas táticas que lhe eram atribuídas. Seu desempenho consistente na Copa do Mundo o ajudou a chamar a atenção de gigantes europeus, abrindo um novo capítulo em sua carreira. Logo após o torneio, Heinrich se transferiu para a Fiorentina, Itália, por um valor recorde para um jogador alemão na época, tornando-se companheiro de equipe de Batistuta. Após uma passagem de sucesso na Série A, ele retornou ao Dortmund e continuou a conquistar títulos. Depois de se aposentar, Heinrich abriu uma grande loja de artigos esportivos. Uma direção bastante prática e interessante. No entanto, a nostalgia dos gramados o trouxe de volta ao treinamento. Ele chegou a trabalhar como auxiliar técnico no Dortmund, sob o comando de Peter Stöger, e treinou diversas equipes de divisões inferiores. Jörg Heinrich é um exemplo de humildade e trabalho árduo. Nunca se considerou uma estrela, mas sempre se viu como um profissional dedicado. Sua vida é tranquila com a família. Sem escândalos, sem escândalos. Essa simplicidade faz com que seja sempre querido pelos torcedores. Hoje, Jörg Heinrich permanece ligado ao futebol como embaixador do Borussia Dortmund e participa do treinamento do clube. Ele é a ponte entre o passado e o presente, trazendo a história de esforço incansável para reacender a paixão dos torcedores.